Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não adianta nada se preocupar. Nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe de Deus, sem sabedoria, nós temos o costume de querer imaginar como as coisas elas vão acontecer. E baseado nesses pensamentos, nós começamos a sentir coisas totalmente negativas. Ficamos preocupados. Então é como se um pensamento fosse uma forma de um loop, onde ficasse de forma repetida, tentando imaginar coisas. Então eu começo a acreditar numa ilusão que ela existe apenas dentro da minha cabeça. E dentro disso nós começamos a criar prioridades. Aquilo que pode trazer mais consequências para a sua vida, aquilo que você não abre mão, aquilo que você acredita que não vive sem. E assim nós definimos como que nós vamos gastar o tempo nas coisas. E normalmente, quase que 100% das pessoas que não conhecem a Deus, elas relatam a mesma coisa. Olha, eu tenho uma vida muito corrida. Eu não tenho tempo para ouvir um devocional tão longo. Eu não tenho um horário para que eu possa ouvir louvores ou ler a palavra de Deus. Então ela moldou a vida dela dentro das preocupações delas, dentro do interesse delas. Então elas vivem num estado onde o objetivo que elas têm são apenas esses. E por mais que nós nos preocupamos, será que isso muda alguma coisa? Quando eu sinto medo de alguma coisa acontecer, isso impede que alguma coisa aconteça? Na verdade, não. Então a minha imaginação, ela faz com que eu sofra pelas coisas que não aconteceram, mas eu imagino que elas possam acontecer. Tudo pode acontecer, como não pode. É 50% de chance para cada coisa acontecer. Mas se nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a notar que Jesus ele tem um cuidado em nos chamar a atenção sobre o que é o importante, sobre o que nós devemos nos preocupar ou não devemos nos preocupar. Então é a palavra de Deus que ela vai trazer um discernimento para nós que nós não conseguimos ter longe dele, porque nós não conseguimos controlar essa voz que existe dentro da nossa cabeça. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 25, 27 e 31, a palavra do Senhor nos diz assim: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? E nenhum de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Quem está conversando conosco? Jesus. E ele está falando sobre o quê? Sobre a preocupação. Então ele está dizendo: olha, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver. Então nós sabemos que isso são necessidades básicas. Você acha que Deus, ele te fez? Você acha que Deus não sabe que você precisa de comida ou de bebida? Será que o seu filho pequeno de 2, 3 anos, ele deveria estar preocupado com essas coisas, com o que comer ou com o que beber? Não. Por quê? Porque o pai e a mãe vão prover essas coisas para aquela criança. Elas vão cuidar dessa criança. Então, assim como crianças, Deus sabe que nós temos necessidades.
E nós, quando nos preocupamos ou quando ficamos pensando nessas coisas, é como se nós rejeitássemos o Senhor. É como se o filho não confiasse que o pai pudesse cuidar dele bem. Se fosse dar alguma coisa errada para ele comer, ou se fosse deixar ele passando fome e necessidade. Então, quando nós deixamos de buscar o reino de Deus para buscar essas coisas, deixamos de confiar naquilo que Deus diz para tentar confiar nessas coisas, nós estamos com um problema muito grave aqui. Nós estamos julgando o caráter de Deus e as intenções de Deus. E Jesus está dizendo, olha, vocês não devem se preocupar nisso, vocês não devem ficar pensando nessas coisas, porque eu sei. E olha o que mais que ele diz, nem com a roupa que precisam para se vestir. Antes disso, você deveria estar preocupado com o quê? Olha o outro ponto que ele cita. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então ele está mostrando que a nossa vida e o nosso corpo é onde nós deveríamos estar, entre aspas, preocupado, ou onde nós deveríamos estar gastando tempo. E o que serve para o corpo nós não adquirimos através do mundo, mas através da palavra de Deus. Nós deveríamos estar preocupados em alimentar o nosso corpo e não apenas em alimentar a nossa alma e não apenas o nosso corpo. Porque não adianta nada eu estar com o meu corpo satisfeito, não sentindo sede nem nada, bem vestido, mas dentro de mim um sentimento de vazio, de solidão, de desespero. E se a gente começar a prestar atenção, quando nós estamos preocupados com alguma coisa, nós não conseguimos parar de pensar naquela coisa. Então nós começamos a imaginar coisas que não existem e a sofrer e a sentir essas coisas como se aquilo fosse a verdade. E existe um aprisionamento mental longe de Deus quando eu não tenho sabedoria. A minha mente ela começa a ficar presa em loops. Então, como nós temos um processo mental, nós não conseguimos pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Enquanto eu estou pensando no futuro ou no passado, eu deixo de me conectar com a realidade que está no presente. Então eu não consigo prestar atenção em nada que está acontecendo. Se eu vou fazer alguma coisa é de forma desastrada, se eu saio de casa eu não sei se eu fechei o portão, eu esqueço de fazer algumas coisas, eu tenho dificuldade de prestar atenção nos compromissos, quando eu vejo a hora já passou. Então eu não estou conectado com o presente, eu estou vivendo num tempo que ele é inexistente e imaginário. Então essa é a prisão que o diabo coloca dentro da nossa cabeça. Por isso que o Senhor ele fala muito sobre ser escravos, porque nós não conseguimos prestar atenção em nada, aquilo sobrecarrega os nossos sentidos. E além da preocupação, existem outros sentimentos repetitivos que eles ocupam a nossa cabeça, que nós ficamos tentando imaginar e sofrendo por antecipação, não por algo que existe, mas pela falta de relacionamento com Deus, pela falta de sabedoria e conhecimento da palavra. Sabe qual é um outro sentimento repetitivo que muitas pessoas relatam? A ansiedade. Então é como se eu tivesse um medo constante, é como se eu tivesse um chamado que eu precisasse cumprir, mas eu não sei o que é. Então eu sinto algo dentro de mim, a minha cabeça ela fica como um turbilhão, me acusando e me alertando que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa acontecer, e eu não consigo determinar o que é e nem da onde vem. Isso continua sobrecarregando os meus sentidos. Qual outro sentimento que nós temos que é dessa forma repetitiva? O medo. Eu começo a imaginar que alguma coisa ela possa dar errado, que alguma coisa vai me ameaçar, que alguma coisa negativa vai me acontecer e eu vou sofrer, e eu continuo naquele pensamento, eu não vou conseguir escapar disso, isso não vai dar certo, isso é sempre assim, e aquilo o tempo todo, a pessoa está ali apavorada, paralisada e não consegue fazer nada. Assim como nós, quando fazemos algo que nós fomos pegos ou nos sentimos chateados, nós temos um sentimento de culpa. Então nós começamos a remoer o passado, tentando entender o que nós fizemos. Nossa, eu estraguei tudo.
Nossa, por que que isso tinha que ser desse jeito? Nossa, por que... O dia inteiro, é só isso dentro da cabeça. Nossa, por que que aconteceu? Nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, como eu sou burro. Nossa, como eu não sei do quê. E de novo, isso fica dentro da cabeça da pessoa como um loop. Assim como eu posso estar com raiva de alguém, magoado com alguém, ressentido com alguém, isso também fica ali. Nossa, deixa a hora que eu pegar essa pessoa, ela vai ver. Na hora que eu pegar, eu vou falar um monte de coisa pra essa pessoa e não sei o que. E aquele ódio queimando dentro do coração o dia inteiro, pensando na pessoa, pensando em fazer mal pra pessoa, pensando no mal que a pessoa fez e aquilo continua também. Assim como também quando eu posso estar obcecado por alguém. Eu tenho uma obsessão por algo. Então o tempo inteiro eu só fico pensando naquilo. Um exemplo de obsessão, pornografia. Ou um viciado que ele está querendo droga, que ele está querendo alguma coisa, ele fica com um foco fixo naquilo. Ele não consegue pensar em outra coisa. Tudo que ele pensa é aquilo, tudo que ele fala é aquilo, tudo que está na cabeça da pessoa é aquilo. Assim como o quê? A tristeza e a depressão, onde nós vivemos um estado de pensamentos negativos, onde nós questionamos tudo que acontece e já não vemos mais razão, porque já não tem solução. Nós já pensamos tanto tempo nessas coisas que nós sabemos que não existe uma solução. Outro estado, vergonha. Eu entro dentro de um lugar e fico imaginando o que as pessoas estão pensando. Então você percebe que são todos campos especulativos. Nós estamos ali tentando prever algo que não existe, que acontece dentro da minha cabeça, mas eu não tenho discernimento de entender que aquilo é uma ilusão. E eu fico ali sofrendo por todos esses sentimentos. Outro sentimento de loop, inveja. Eu fico ali rodando as redes sociais, olhando a vida das pessoas e querendo o que aquelas pessoas têm e imaginando como seria se eu estivesse vivendo aquilo, se eu estivesse passando aquilo. Então eu me descolo totalmente da realidade para continuar vivendo esses sentimentos. E existe mais um sentimento que, diferente da culpa, ele é o único que pode promover mudança na nossa vida, que é qual? O arrependimento. Qual é a diferença de eu me sentir culpado e de eu estar arrependido? Se eu me sinto culpado, eu lamento pelo mal que eu fiz, mas está tudo bem. Errei, é isso aí. O arrependimento não. É você aprender com os próprios erros. Por isso que Jesus dizia, arrependam-se. Arrependam-se. Então, quando eu tenho arrependimento, eu começo a prestar atenção que eu preciso de uma solução. E a solução, ela não está nesse mundo. A solução, ela é divina. Causas espirituais se tratam com coisas espirituais, e as armas espirituais que o Senhor nos deixou são a palavra de Deus, porque o campo que nós estamos lutando é no campo das ideias, é dentro da nossa mente. Essa falsa sensação de liberdade que nós temos, ela não existe. Nós estamos presos dentro da lei de Deus. Então existe uma lei que chama gravidade. Se eu pular, eu volto para a Terra, porque a lei da gravidade me empurra. Nós temos a ciência que tenta explicar as leis de Deus, mas ela não consegue criar novas leis e nem quebrar as leis de Deus. E nós temos pessoas que estudam, como o nosso corpo isso, como o nosso corpo aquilo, mas são pessoas que não entendem o que é a sabedoria de Deus e não têm discernimento espiritual. É como se eu pedisse para uma pessoa que é deficiente visual explicar o mundo. É como se eu pedisse para uma pessoa que não consegue falar, tentar reproduzir um som. Então são coisas que eles não entendem e não compreendem. Nós, enquanto longe do Senhor, nós vamos ficar sofrendo com todos esses sentimentos e esses loops repetitivos, até que isso somatize uma doença no nosso corpo. E isso vai acabar se manifestando porque todo dia você pensa na mesma coisa. Por quê? Porque não tem sabedoria, porque não é o Espírito Santo que está perto de você. Como que nós quebramos esse loop? Através da oração, através da palavra de Deus. Olha o que Jesus diz. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. O que Jesus está dizendo? Olha, por mais que você fique pensando, você não pode mudar o que vai acontecer. Por mais que você ache que você ficar preocupado é algo natural e as coisas que você tem buscado são necessárias, isso não vai garantir vantagem nenhuma. Você está gastando o teu tempo nas coisas que são
erradas. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Então eu não tenho que gastar o meu tempo me preocupando com essas coisas. Tem uma coisa que é muito mais importante, que ninguém consegue perceber, que é a nossa vida espiritual, que é a eternidade. Então, se você tiver que escolher dentro de um dia, você tem um limite de tempo, qual seria a sua primeira escolha? Se você tivesse que escolher entre o que comer, o que beber e o que vestir, qual é a tua necessidade básica? O que você acha que viria primeiro dentro dessas três coisas? Uma coisa que a gente precisa aprender é que não é porque que a gente tem uma escolha que essas escolhas são certas. Nenhuma dessas três coisas são prioridades. Segundo o que Jesus ele nos ensina, a prioridade primeiro é quem? O reino de Deus. A prioridade primeiro é o quê? É o arrependimento. Então, por que nós acordamos antes de todas as pessoas para colocar Jesus como a prioridade? Porque eu sei que de madrugada ninguém vai me atrapalhar, eu não vou me distrair, tá todo mundo dormindo, não tem nada. Eu posso gastar 100% da minha atenção e 100% do meu foco no Senhor. Essa é a minha prioridade. Não é acordar para me preocupar, não é acordar antes porque eu quero realizar um sonho, não é acordar antes porque eu vou ter que fazer uma viagem, não é acordar antes porque a criança chorou, senão eu estava dormindo. Nós não estamos acordando porque nós temos uma outra tarefa. Nós acordamos porque essa é a nossa prioridade. E nós temos que começar a entender. Você anda preocupado? A tua mente está dentro de um loop. Enquanto ela estiver dentro desse loop, primeiro, a preocupação, Jesus deixou claro, não vai poder mudar a tua vida. Não vai poder mudar os teus sentimentos, não vai poder mudar nada. Ela só vai trazer mais dificuldade para você, como outros conjuntos de sentimentos negativos que nós conversamos. Se a gente continua a palavra de Deus, lá em Mateus 6, versículo 32 a 34, a palavra do Senhor ela diz assim: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então Jesus ele continuou ensinando aquelas pessoas. Pois os pagãos é que sempre procuram essas coisas, pois as pessoas que não acreditam em mim, as pessoas que não me buscam, que não me conhecem, são as pessoas que vivem apenas buscando isso. E como eu conquisto essas coisas? Através do trabalho. Então ela gasta 100% do foco no trabalho. Tudo que ela quer é o trabalho. Por quê? Porque o trabalho vai trazer dinheiro. E na nossa cabeça, dinheiro é poder. Se eu posso escolher o que eu como, se eu posso escolher o que eu bebo, se eu posso escolher uma roupa boa que eu visto, os equipamentos eletrônicos que eu compro, a casa, o carro, eu creio que isso vai trazer alguma coisa para mim. Traz, essas coisas ela traz, mas a preocupação ela não tira. O medo ela não tira, a ansiedade ela não tira a culpa, a raiva, os ciúmes. Porque esses sentimentos eles vão se juntando. E aí? Adiantou conquistar o mundo inteiro? Adiantou gastar todo o tempo em uma coisa onde parecia que era prioridade? E agora? E aí tá aí, sempre pensando, poxa, eu conquistei tudo isso, mas eu não tô feliz, então eu preciso trocar. Eu preciso buscar outras coisas. E a gente sempre está de novo nesse sentimento de culpa, de busca. Por quê? Porque dentro de nós existe um loop repetitivo de pensamentos.
aonde nós costumamos também culpar as pessoas. O meu loop do passado, da minha depressão, era o quê? Era uma crença onde, pelo fato dos meus pais terem se separados, tudo aquilo que eu sentia era a responsabilidade deles. Então eles eram culpados por tudo que eu sentia. Hoje eu entendo que eles não tinham culpa nenhuma, o que eu sentia era a falta de Deus. Então quando nós temos sabedoria, nós paramos de achar um ponto. Eu sou culpado porque meu pai mandou eu para tal lugar. Eu sou culpado porque minha mãe não deixou eu fazer isso. Eu sinto assim por causa de não sei o quê. Se tivesse dado certo com essa pessoa, ia ser assim. Cara, a gente começa a criar um monte de coisa. Um monte de coisa. E tudo isso que nós temos sentido hoje, de forma negativa, é a falta de Deus. Então, através do arrependimento, através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo, nós começamos a entender coisas que antes nós não entendíamos. Nós começamos a buscar coisas que antes nós não buscávamos, nós não compreendíamos. Então, se eu vivo só buscando essas coisas, Deus está falando, olha, você não acredita em mim, você é pagão. Você crê em outras coisas, o teu Deus é o dinheiro, o teu Deus é outra coisa, não sou eu. Porque quem está com o meu Espírito Santo, não busca. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, como eu busco Deus em primeiro lugar, eu me torno seu filho. Como eu coloco a palavra de Deus como a bússola da minha vida, eu coloco aquilo que Deus ensina e aquilo que Ele diz como a verdade. Então eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar questionando, eu confio em Deus. Eu sei que Deus Ele quer o melhor para mim, eu sei que Deus Ele me ama, eu sei que o Espírito Santo está comigo através dos meus sentimentos, eu sei que hoje eu já não tenho mais aqueles desejos de tirar a própria vida, já não tenho mais aquela necessidade de querer ficar buscando prazer a todo momento. De beber, de usar droga, de se divertir, de sair, de querer se distrair, de viajar. Não tem nada dessas necessidades. Por quê? Porque dentro dos meus pensamentos está tudo em paz. Não tem nada preocupando. Isso quer dizer que tudo está 100% certo, 100% resolvido? Não. Mas quer dizer que como antes eu ficava preocupado com o que viria até mim, hoje eu consigo ver o que está em mim e agradeço por essas coisas. Antes era sempre o sentimento de querer, hoje é o sentimento de agradecer. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Então, qual que precisa ser a nossa prioridade todos os dias? Buscar o reino de Deus. Quer parar de sentir ansiedade? Não é ansiolítico, não é Ritalina que vai controlar você, não. Não é o remédio, não é nada. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você acorda, o que você busca primeiro? Pega o celular, fica olhando rede social? Ou você vai lá e pega uma Bíblia para ler? Onde começa o seu dia? É pensando no que você tem que fazer naquele dia? Todo dia você vai ter alguma coisa para fazer. Mas a sabedoria que Deus nos dá dura por toda a eternidade. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós conseguimos discernir, aquilo que nós conseguimos compreender, a mensagem que chega até o nosso coração, ele quebra todas essas cadeias de pensamento. E esse demônio que fica o tempo inteiro sobrando essas coisas dentro do nosso ouvido, ele para de falar. É como se a luz tivesse acendido dentro de um quarto. Ali ele já não tem mais ação, ali ele não consegue mais fazer nada. É buscar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Fazer a vontade de Deus, não é fazer a tua vontade. Você pode fazer o que você quiser? Pode. Só que você vai viver dentro de uma ilusão que está dentro da tua cabeça. Imaginando coisas que se fosse assim, que se fosse assado, que isso... Por isso que quando acontece alguma coisa que está fora daquilo que era da tua ilusão, você não consegue aceitar. Você entra num outro loop de negação. Não, isso não pode ser verdade. Não, isso não aconteceu. Não, isso não sei não. Cara, já aconteceu, já foi. O que a gente pode fazer? A gente só pode aceitar. E Ele lhe dará todas essas coisas. Que coisas que Deus vai nos dar se nós buscar Ele em primeiro lugar e fazer a vontade dEle? Comida, bebida e roupa, e tudo aquilo que é básico e necessário. Se eu não preciso ficar pedindo para Deus, se eu não precisa ser objeto da minha oração, eu tenho que agradecer sim.
por tudo aquilo que Deus nos dá, pela comida, pelo alimento, pela moradia, pela casa, pela saúde, pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. E eu tenho que também gastar um tempo da minha vida retribuindo isso. Porque se eu trabalho só a troco de dinheiro, a minha vida ela não vale nada. Eu tenho que retribuir aquilo para Deus. E retribuir para Deus não é dar 10% para a igreja, não. Ficar pagando dízimo e coisa. Retribuir para Deus é amar o próximo, porque esse é o mandamento. É amar as outras pessoas, não terceirizar o meu amor e passar, olha, vai lá e faça o bem para alguém. Não, o bem tem que vir através da minha própria vida. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus está falando, olha, a vida que eu dei para vocês é para vocês viverem o agora. Não é para vocês ficarem tentando imaginar o futuro, não é para vocês ficarem pensando no passado. Se for para pensar no passado é com arrependimento. E arrependimento é aprender, solucionar e não fazer mais e seguir em diante. Não é ficar como a culpa, ficar ali se vitimizando, se jogando no chão, aquela gritaria. Ai, porque ninguém isso? Ai, porque estão falando pra mim isso? Ai, porque não sei na onde? É só isso que você faz? Só reclama? Só lamuria? Só? Olha o teu sentimento, tá bom ou tá ruim? Se tá sentindo mal, tem alguma coisa errada no que você tá fazendo. Isso não é o que Deus quer. Você tá passando dificuldade, você não tá buscando o que Deus quer. Porque aquilo que é básico não vai faltar para nós. E se você acha que a tua esperança depende de pessoas, tem alguma coisa errada naquilo que você espera, porque nós esperamos de Deus. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Todo dia vai existir uma dificuldade? Vai existir um motivo para eu poder entrar num loop de preocupação porque alguma coisa não deu certo? Vai. Mas se eu confio em Deus, eu não preciso eu tentar resolver essas coisas. Eu sei que Deus ele vai dar instrução, eu sei que Deus ele vai dar sabedoria, eu sei que Deus ele vai me mostrar um caminho. Então não adianta a gente ficar preocupado, porque enquanto eu estou pensando na minha própria vida, eu estou dizendo para Deus, olha, você não é capaz de fazer nada. E segundo, eu não sou capaz de perceber nada que está acontecendo à minha volta. Eu me torno um servo imprestável. Porque se eu estou sobrecarregado com a minha própria vida, como eu posso amar alguém? Como eu posso ajudar alguém? Como eu posso me relacionar com alguém? Se eu estou preocupado e eu quero tirar a preocupação, o que nós normalmente fazemos? Colocamos sobre as outras pessoas. Olha, tá aqui, eu estourei o meu cartão, mas é você que vai pagar, porque você é o meu marido, você é a minha mulher, você vai ter que fazer. E não funciona assim. Não funciona assim. Eu não posso sair catando os meus descontroles emocionais e as coisas que eu faço por viver longe de Deus e jogando nas pessoas, como eu fazia no passado. Pegava a culpa da falta de Deus e tentava colocar nos meus pais, que não tinham culpa de nada. A vida inteira eles sempre fizeram o melhor para mim. E assim como nós temos escolhas, todo mundo tem. Nós temos que parar de querer encontrar um culpado e perceber que tudo aquilo que ficou na nossa mente, toda aquela ilusão foi o diabo que colocou. E quando Deus ele entra através da palavra de Deus, sem a palavra de Deus, essa batalha espiritual ela está perdida. Você pode sentar no banco da igreja e morrer ali que não vai mudar nada. A palavra ela precisa entrar dentro de nós. Quando ela entra, vem o arrependimento. Quando eu arrependo, eu começo a pensar na minha vida e nas coisas que eu fiz. E aí eu peço perdão. Então faz todo sentido eu precisar de Jesus. O reino de Deus é justamente isso, é o poder sentir a eternidade agora, é o poder resolver o meu mal agora, é o poder confessar os meus pecados agora, e não continuar nesses loops repetitivos de raiva, ódio, medo, frustração, ansiedade, preocupação. Não dá. O que você quer viver? Nessa vida ou nessa que Jesus está dizendo? Ele está dando um caminho. Quer tirar tudo isso de dentro de você? Busca o reino de Deus primeiro. Começa a mudar a relação. Então, se eu tiver que escolher entre evangelizar alguém e fazer alguma coisa que eu quero, eu vou evangelizar alguém. Se eu tiver que entre comer e preparar o devocional, estou morrendo de fome, o que eu vou fazer? Vou preparar o devocional. Se eu tiver que fazer uma coisa para Deus, uma para mim, eu vou fazer primeiro para Deus. Acabou. É isso. É escolher o que Deus escolheria.
É fazer da forma que você gostaria. É assim que nós demonstramos importância, é assim que nós demonstramos urgência. Se ele falou para perdoar, é para perdoar, não é para mim ficar nesse loop de raiva, de ódio, de preocupação, querendo manipular as pessoas, querendo dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, não, porque não é certo, não é justo, e não... quando você mesmo não teve sabedoria de poder fazer aquilo que você tinha que fazer. Sabe? Então a gente quer jogar a consequência na nossa vida nas costas de todas as pessoas. De todas as pessoas. Você vai lá e faz exatamente o que queria fazer e a culpa é da outra pessoa. Pô, como assim? Isso é injusto. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa ter sabedoria de conseguir entender que quando sentir alguma dessas coisas, somente buscando o reino de Deus em primeiro lugar e fazendo o que Deus quer, que isso vai sair de você. Você pode tentar dar um jeitinho de ir no médico, de querer fazer alguma coisa para se distrair, mas vai voltar, vai voltar, vai voltar. Porque isso é uma causa espiritual e causas espirituais se resolvem com Jesus Cristo. Você quer ter uma vida plena, quer viver cheia de paz, de amor, de alegria, de felicidade? Busca o reino de Deus primeiro. E todo o resto da sua vida ele vai se resolver. Tudo vai ser diferente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.